Olá, senhoras e senhores. Estamos em Santa Teresa, terra de Augusto Rusque, no dia 5 de setembro de 2024. E você está no Pode Crer, o seu podcast de política no Espírito Santo. Agradecimentos a você que se inscreveu em nosso canal, que curtiu o nosso conteúdo e muito obrigado pela sua audiência. E para você que é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações, beleza? Agradecimentos também ao Dr. Gregório, que disponibilizou o Estúdio Pontes para a realização do Pode Crer. E se você deseja produzir um conteúdo no formato de podcast, a dica está aqui, ó. O telefone está aqui na tua tela. Beleza? Roda a vinheta. Pode crer, a verdade se revela. Pode crer, em conversas bem diretas. Pode crer, Santa Teresa precisa saber. Pode crer, que ela que tem o poder. Já está aqui em nossos estúdios ela, que é bancária do Banco do Brasil e pós-graduada em Administração Pública. Eu estou falando de Carmen Barcelos. Carmen Barcelos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Evandro. Quero cumprimentar a audiência do Pode Crer e trazer uma curiosidade. Quem me introduziu na política foi o Evandro, quando eu cheguei aqui em Santa Teresa. Ele foi ele quem me incentivou. E de lá para cá, ele nutriu esse sonho de ter um podcast. Eu acompanhei esse sonho do Evandro. E finalmente, né, Evandro, você está com esse trabalho aqui, muito bom. É importante que a gente tenha essa oportunidade de trazer, né, o conhecimento e os projetos dos candidatos para essa eleição. Perfeito, exatamente, é isso aí. Carmen Barcelos, você é uma figura muito conhecida, já na cidade, é conhecida, né? Mas eu quero que você fale para o eleitor, para o povo teresense, um pouco da Carmen Barcelos, né? Que talvez as pessoas não conheçam suas habilidades, sua formação e tal, né? Você é formada também em marketing, né? Sou formada em marketing, administração. Quando eu vim para Santa Teresa, eu me apaixonei pela natureza e fiz também técnico em meio ambiente no IFES. Oh, ótimo. E quando foi que você, assim, me conta a tua relação com Santa Teresa. Você tem parentes aqui, né? Claro. Tem daqui? até uma história antiga já com Sim. Santa Teresa. Meu tio Daniel Barcelos, ele foi funcionário do Banco do Brasil há bastante tempo atrás. Meu primo, Sidney Barcelos, foi gerente do Bradesco. Mas o meu pai, que foi quem nos trouxe para cá de verdade, ele é produtor rural há mais de 35 anos aqui na cidade. Então a gente tem essa relação, essa interação com Santa Teresa. Mas foi em 2014 que eu adoeci por causa de estresse no trabalho. Foi um adoecimento muito grave, porque do estresse a gente continua naquela rotina muito forte, muito pesada, e isso evoluiu para uma depressão. Uhum. E com os medicamentos, terapia, o tratamento não me ajudou a melhorar. E aí minha mãe falou assim: Carmen, vem aqui para o sítio. E é impressionante como a natureza, ela cura só de estar em contato com a natureza. Então, medicamento, terapia, tratamento cardiologista, nenhum dos tratamentos resolveram o meu problema. Mas em contato com a natureza, capinando, fazendo uma horta, gente, eu me apaixonei. Vim de uma cidade, né, de selva de pedra, e aí encontrei a saúde, fiz esse encontro com a natureza, e por isso que eu sou tão apaixonada, e por isso que eu defendo tanto a natureza de Santa Teresa, porque é o nosso bem maior, né? É aquilo que a cidade tem de melhor. Quando eu pesquiso com as pessoas que eu conheço, tanto de Santa Teresa quanto turista, o que Santa Teresa tem de bom, todo mundo fala, é unânime, é a natureza que ela tem. Então, esse é o maior capital que Santa Teresa tem. E foi o que me trouxe aqui, e por isso que eu não saí mais, porque o meu médico falou assim: olha, você tem que escolher. Ou você sai do Banco do Brasil,
ou você muda para Santa Teresa e vai trabalhar lá. A segunda escolha foi a mais sábia, com certeza. É, é sabido que você tem uma boa formação, né, que você traz aí a força da mulher, a inteligência da mulher, e com, com os seus, né, com a sua formação, o seu entendimento, né, sobre política, macropolítica, sobre administração, tudo isso. Eu queria que você olhasse para Santa Teresa, assim, agora com um olhar crítico. Me fala da cidade, se você vê algum gargalo, o que que te incomoda na cidade? Não sei se eu consegui me expressar. A cidade tem alguns problemas e é difícil você criticar negativamente a cidade. As pessoas tomam isso como uma ofensa e eu acho Sim. natural, porque você é nascido aqui na cidade, você ama essa cidade. E quando alguém começa a criticar, isso dói no coração, né, de quem é morador. E eu já me incluo nesses porque eu já me considero uma cidadã teresense, apesar de eu não ter esse título. Mas a gente, como profissional e como político, a gente precisa ter o olhar crítico no sentido de ver o que não está tão bom, né, Evandro? Para que a gente possa melhorar. Então, a saúde na cidade, especialmente nos distritos, é um problema sério. É assim, é difícil o acesso, é demorado o atendimento. A gente tem o problema do trânsito, é muito grave o problema do trânsito. Para o lado afetivo, assim, me incomoda muito a falta de política para os jovens. Nossos jovens estão se desviando para caminhos que não são tão bons, né? Alguns, assim, muito perigosos, e a gente não vê política pública especificamente para os nossos jovens. Tem a questão do trânsito pesado, né? Estacionamento na cidade. Então, assim, existem muitas coisas que precisam ser melhoradas. E uma coisa que eu sei fazer, Evandro, é trabalhar. Eu sou muito dedicada. Quando eu me comprometo, eu tenho até prejuízo pessoal, mas eu prefiro cumprir com meus compromissos. Eu sou dessas, né? É uma questão até de criação. Você falou sobre a minha formação. Meu pai e minha mãe sempre exigiram muito isso da gente, que a gente tivesse palavra e compromisso com as coisas que a gente fazia. Então, vejo alguns desses problemas, são muito mais problemas, como o problema da devastação ambiental. Existe uma crítica muito grande das pessoas, dos turistas que vêm para cá, que cada vez que eles vêm aqui, eles encontram menos natureza, menos ambiente verde, e eles estão muito preocupados com isso. Como a gente falou, o capital da cidade é a natureza, e a gente está perdendo isso muito rápido. Então, tem que existir política para que a gente possa resolver todas essas coisas, que seja de forma boa para todos, né? Verdade. Com qualidade. Verdade. E desde quando você chegou aqui, você se interessou pelos problemas da cidade, pelo menos eu vi aí na época, você levantou a bandeira do parque, né? Levantou a bandeira, aglomerou pessoas e foi feita uma ação conjunta, né? E que no fim até eu acho que foi manipulado, né? Toda aquela audiência que aconteceu, que eu não levei a sério aquilo, não falo a verdade, desculpa aí, por conta do jeito que eu vi organizar. Mas, Eu posso falar um pouquinho sobre o parque? e aí, pois é, exatamente, né? Me fala um pouco dessa luta aí. Então, você acompanhou essa luta desde o início, né, Evandro? Você era um dos salvadores do parque. É verdade. E eu estava, desde 2014, procurando ambientes aqui na cidade que a gente pudesse passear, que a gente pudesse curtir a natureza. E eu encontrei, então, esse lugar, que era o Parque Temático Augusto Russki, só que fechado. E dali eu tentei me inteirar com as pessoas da cidade, do que se tratava aquele lugar, o que estava acontecendo. E muita gente sabia do imbróglio, mas não tinha muito conhecimento, o conhecimento não era aprofundado. Então eu procurei o Edmar Camata, que hoje é secretário da Transparência no Estado, ele era diretor da ONG, né, Transparência Capixaba, e fui pedindo para eles: Edmar, me ajuda a procurar informações sobre isso.
E desde aquela época que eu já era envolvida com o movimento, mas existia uma ação pública que era liderada por André Ruski. E ele veio a falecer em 2016. Então, nesse período, o movimento ficou acéfalo. E eu resolvi encarar esse desafio, né? E junto com você e tantos outros, né? Aristeu Bolonha, o Zé Carlos, né? Zé do Mel, Itamar, tantos outros, a gente se reuniu, então, para tentar salvar realmente aquela área. Mas estava desacreditado, ninguém acreditava mais que aquilo ali poderia ser resgatado. E com muita luta, com muita dedicação, com muito compromisso, a gente finalmente conseguiu resgatar aquela área. Só que na última audiência, eu percebi alguma coisa estranha. Parecia que havia um acordo de bastidor na política para que aquela área fosse doada ao IMA. Queridos, eu queria que vocês atentassem para essa informação, que é muito séria. Uma cidade como Santa Teresa precisa de um parque urbano de convivência, mas com ferramentas, com lugares de prática de esporte para todas as idades. Isso é essencial numa cidade inteligente. Não existe saúde numa cidade, não existe até cidadania numa cidade se não tem um local desse de convivência. E aí, nos bastidores, me parece que fizeram um acordo de doar a área para o IMA. Não temos nada contra o IMA. O Instituto Nacional da Mata Atlântica é muito importante para o município, a gente reconhece isso. Mas a sede do IMA poderia ser em outro lugar. O parque urbano de convivência para prática de esporte e outras brincadeiras, ele precisa ser no centro da cidade. E aquela área é preciosíssima. Nós trabalhamos 14 anos para recuperar aquela área e agora é doado para o IMA. E aí a gente tenta entrar em acordo com o IMA porque a lei de doação especificou que precisava ter o parque. Qual a configuração do parque? O parque tem que ser da configuração daquele sonho que a gente teve, daquela luta que a gente teve. Mas o IMA se recusa a conversar, a negociar, para que a gente tenha pelo menos uma pista de pump track. O que é uma pista de pump track? É uma pista onde se pratica esporte de skate, patins, bike e para cadeirantes também, né? Para cadeira de rodas. Sim. É uma ferramenta, é um equipamento indispensável, porque aqui os nossos jovens é o que eles nos pedem. Desde o início do movimento, que a gente vem pesquisando, vem consultando a comunidade, e os jovens pedindo, as meninas do patins, a gente quer uma pista, os meninos de skate, a gente quer... E outra coisa, tive conversando com alguém ligado ao pessoal do skate, dos jovens, eles estão tão desacreditados, Evandro, que eles falaram assim, a gente não quer mais saber de política aqui em Santa Teresa, a gente não quer conversar mais sobre política aqui em Santa Teresa, porque todas as promessas que nos fazem não cumprem. Não cumprem. E eu prometi para eles, eu falei assim, a gente conseguindo resgatar o parque, eu vou cumprir essa promessa, a gente vai ter uma pista de pump track no parque. Eles me mandaram o projeto da pista de pump track. Só que a gente está numa luta muito grande, mas a política parece que é assim. Político só faz o que interessa a ele quando isso gera capital político para ele. Se não gerar capital político, a população que se dane. Então, eu não estou deixando de cumprir o meu compromisso com a minha promessa lá durante o movimento. Só que a gente precisa se unir e cobrar, porque o IMA tem esse dever moral, esse dever ético de dar para a população um parque. Ou do contrário, então vamos retomar a ação pública, vamos rever tudo que aconteceu até aqui, porque a intenção do Movimento Salve o Parque era dar para a população o direito de um plebiscito. Vamos decidir o que vai ser construído ali naquela área. Momento algum, eu como liderança, tentei definir qualquer coisa sem o aval da população. Então, vamos fazer um plebiscito. O que a população quer? É indispensável que o teresense tenha o direito de escolher o que ele quer dentro da cidade dele e o que ele precisa, porque para a saúde da população, do morador, dos jovens, é necessário. A gente precisa resgatar esses jovens. A gente precisa de um lugar onde a família se reúna, seja as crianças, os jovens e os pais. Maravilha, maravilha. Eu vou aproveitar aqui
aproveitar a sua deixa para falar aqui um minuto sobre o que eu penso daquele do parque ali. Porque a gente começou, né, já fiz muitas matérias aquilo ali, né? Aquele foi um terreno doado pelos teresenses em 1967 para que se fosse construída ali a Casa do Governador, como de fato fez e como de fato foi até 2007, quando o Paulo Artung tirou esse status de Santa Teresa e aí deu ainda numa canetada, desrespeitando a lei orgânica do município e desrespeitando a lei de licitação, a lei 8666, né? Porque a lei orgânica diz que tem que ter o aval da Câmara dos Vereadores para dar um bem público, entendeu? E tem que ter audiência pública. Isso não foi observado. Então foi dado para o SESC, né? E depois de tempos o SESC não quis mais, mas ali, na criação do Parque Augusto Rusque, do Parque Temático Augusto Rusque, houve um desvio de R$ 1.050.000. Foi uma das maiores corrupções que Santa Teresa teve de todos os tempos. Então, e a população vem sempre sofrendo esses desgastes, sofrendo essa perda de erário, né? E o atual prefeito, meu amigo, vou te contar, foi o mais fraco de todos na defesa do parque, se omitiu, né? Se escondeu, foi fraco, né? Incapaz de dar uma palavrinha na defesa de Santa Teresa pelo parque. Me desculpa, eu roubei de você o tempo, tá legal? Mas Carmen... Mas você faz parte desse projeto junto com a gente. Maravilha. Carmen, com respeito à sua vereança, você é candidata a vereadora, né? Teu número é 13.000. 13.000. Candidata pelo PT, número 13.000. O que te motivou a colocar seu nome para dar uma contribuição também à política municipal? Na verdade, Evandro, quando eu pensei em entrar na política, eu estava procurando nomes, pessoas que eu pudesse apoiar. Na verdade, eu não tinha intenção de eu ser candidata, eu queria apoiar alguém. Mas aí a gente começa a encontrar dificuldade em encontrar bons nomes de qualidade. E quando a gente encontra esses nomes, normalmente as pessoas não querem se envolver com política, porque é um ambiente muito desgastante. Sabe, a nossa imagem... Só de você se vincular à política, ela já fica desgastada. Verdade. Mas como eu sou uma pessoa de luta, aprendi isso com meus pais, então eu falei assim, bom, já que eu não encontro essa pessoa qualificada para quem eu possa dar o meu apoio, e outros que não querem entrar na política, então eu vou colocar o meu nome, eu vou disponibilizar o meu nome. E aí, por causa disso, eu comecei a me qualificar. Então, se eu quis defender a natureza, eu fui lá no IFES, fiz o meu curso de meio ambiente. Se eu quis entrar na política, então agora eu fui e fiz minha pós-graduação em administração pública, para eu ter um mínimo de qualidade, né, formação, para que eu possa realmente trabalhar, atuar na política. Mas eu também sou muito comprometida, eu sou muito de luta, de garra, só que como cidadão comum, igual a questão do movimento Salve o Parque, você tem uma limitação. Você consegue chegar até determinado ponto. Dali em diante, você precisa dos parlamentares. E aí você fica na mão dos políticos. E, infelizmente, foi como a gente disse, né? Político hoje, ele faz aquilo que interessa para ele. Para a população é muito pouco. E meu compromisso é com a população. Então, eu falei assim, eu preciso de um mandato. Eu preciso de um mandato para que eu possa fazer aquilo que eu não consigo como cidadão comum. E como cidadão comum também, quando você começa a se envolver com política, eu acho que você pode até corroborar isso que eu vou falar, a gente fica numa insegurança jurídica muito grande. O parlamentar, ele pode chegar lá no púlpito e falar o que ele quer, que não é crime, ele pode ofender, ele pode mentir, ele não é preso, não é nada por isso, não que eu queira fazer isso. Mas quando você quer fazer o que é certo, como, por exemplo, fazer algumas denúncias a respeito de crimes ambientais, você se encontra numa situação completamente difícil, de insegurança jurídica muito grande. É verdade. Então, eu quero fazer o que é certo, eu quero defender a população, eu não quero fazer o que a Carmen tem interesse, o que a Carmen gosta. Eu quero fazer aquilo que é necessário para a população, mas eu preciso de um mandato. Como cidadã comum, eu cheguei no meu limite. Perfeito, é isso mesmo. Estamos chegando ao final de nossa entrevista.
E nós realmente estamos vivendo uma crise de representatividade na Câmara Municipal, né? Isso aí é notório, né? Tem vereador aí que recebeu crítica pelas redes sociais e chegou a falar na Câmara que eles são autoridade. Olha só que loucura. Um mandato eletivo de 4 anos, o cara já se arroga autoridade. E um outro, do ladinho, falou assim, vamos ter que processar essas pessoas que estão nos criticando pelas redes sociais. Então, você vê a crise de representatividade que nós estamos vivendo, pessoas que não sabem ler. Tem vereador que não sabe ler. Tem vereador que não sabe ler. Olha só que loucura. Então, nós precisamos e agora nós temos aí uma gama de pessoas capacitadas, né? Em todos os partidos tem. Então, é a hora do teresense. Eu queria que você deixasse uma mensagem nesse sentido para o teresense, né? Na escolha, né? Certo. Nós temos mais de 100 candidatos aqui em Santa Teresa, um município tão pequeno com tantos candidatos. E a gente encontra pessoas na rua falando assim, eu preciso votar em fulano de tal porque ele é meu amigo, preciso votar no fulano de tal porque ele é meu parente. E a gente precisa, e eu quero falar com muito carinho para você que está assistindo o nosso programa, a gente precisa votar com qualidade. Porque enquanto a gente não escolher um candidato pela qualidade, pelo compromisso dele, pela verdade, a gente não vai mudar, a gente não vai crescer como município. E as suas necessidades como cidadão vão ficar sempre aquém, né, das soluções. E eu digo mais, esqueçam o preconceito nessa hora de votar. Existe gente boa na direita, existe gente boa na esquerda. Vocês precisam estudar, conhecer o mínimo do projeto de cada um deles e da qualificação. E aí a gente vota com qualidade. E é bom que tenha gente da direita e gente da esquerda lá na Câmara. Isso vai enriquecer o nosso debate político e vai enriquecer as nossas ideias, nossos projetos para a cidade. Eu agradeço a oportunidade, Evandro, e vou ficar muito feliz se Santa Teresa confiar em mim e me escolher para estar lá na Câmara. O que eu posso dizer é que vocês vão se surpreender demais com o resultado que eu vou produzir lá dentro. Muito obrigado mais uma vez, Carmen Barcelos. Muito obrigado. Eu que agradeço.